Senhor, nós queremos agradecê-lo porque nós estamos aqui reunidos e temos a alegria de contar com a Tua presença. A Tua presença é o que mais importa e a Tua presença é o que atinge o nosso coração e dá sentido à nossa vida. Queremos pedir que o Senhor conduza a nossa vida, a nossa reflexão, nesses próximos minutos também, para que ao meditarmos na Tua Palavra, nós sejamos edificados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós hoje encerraremos a série que você está esperando. Nós propomos essa série com o objetivo de nós conversarmos um pouquinho sobre essa dinâmica humana de sempre estar esperando alguma coisa. Nós sempre estamos esperando algo. E nós temos falado aqui que às vezes nós esperamos terminar aquilo que está acontecendo onde nós estamos. Estamos esperando talvez alguém chegar. Estamos esperando talvez uma promoção. Estamos esperando que a nossa angústia vá embora. Estamos esperando que a alegria tome conta da nossa vida. Nós sempre estamos esperando alguma coisa. Mas nem sempre nós nos damos conta do que nós deveríamos esperar que necessariamente nos faça bem. Pouco tempo nós dedicamos da nossa vida ou do nosso dia para pensar a respeito daquilo que nós estamos esperando. Se nós estamos esperando as coisas certas. Como uma comunidade cristã, nós temos buscado uma vida de aprendizes com Jesus, discípulos, em outras palavras, onde nós queremos aprender aquilo que Jesus ensinou. Queremos aprender e queremos viver isso. Portanto, será que Jesus, durante o seu tempo de ensino às pessoas, ensinou coisas a respeito da esperança humana? Ou será que ele deixou para nós, os que querem seguir os seus caminhos, coisas que nós podemos esperar a respeito do futuro? Então a nossa série tem o intuito de passar por algumas palavras de Jesus a respeito da espera humana, ou o que o ser humano deveria esperar. Por isso, o que você está esperando? Palavras de Jesus sobre as limitações humanas, sobre a transformação do mundo, sobre a restauração da criação, sobre o inferno prometido e sobre o paraíso divino. Algumas pessoas que vieram pela primeira vez na semana passada e não voltaram, talvez sentiram-se ofendidas porque vieram exatamente no dia do inferno prometido. Não sei se elas saíram daqui com algum tipo de pensamento, se era algo relacionado ao destino delas, mas eu espero que não. E que voltem nas próximas. Mas hoje seria um bom dia para voltar, uma vez que nós vamos conversar então sobre esse paraíso divino. Jesus falou alguma coisa a respeito dos céus? Ele falou alguma coisa sobre nós esperarmos um paraíso? Nós esperarmos um lugar realmente bom? Um lugar que nós podemos identificar como um lugar marcado pela presença de Deus? Imagine você um lugar onde apenas Deus foi o grande influente, o grande moldador de tudo aquilo que existe. Onde as mãos humanas não alcançaram, onde talvez os nossos erros não chegaram. Você já imaginou que talvez seria um lugar onde apenas Deus, na sua liberdade, na sua bondade, na sua majestade, poder e glória, pudesse apenas Ele ter colocado as mãos? E se você olhar para o outro lado, você consegue imaginar um lugar onde apenas o ser humano colocou suas mãos? Onde apenas nós moldamos segundo o nosso querer? Você já percebeu que, se nós olharmos um pouco para a nossa história, onde nós nos metemos a construir algo, a edificar algo, sempre tem alguma coisa que nós poderíamos dizer assim: opa, aqui eu poderia ter feito diferente.
Aqui eu poderia ter agido diferente. Puxa, aqui eu errei, aqui eu fui incompleto, aqui eu magoei pessoas, aqui eu me magoei, eu me doei demais. Esse dilema entre aquilo que Deus pode fazer sem que o ser humano atrapalhe ou ajude, e aquilo que o ser humano pode fazer sem que Deus intervenha, é algo que, diante do que Jesus coloca para nós, e é isso que nós vamos conversar, é algo que na visão de Deus, é aquilo que nós podemos entender da Bíblia, é algo que Deus deseja. Algo então que tenha a participação de Deus, mas também a participação humana. E quero então começar aqui a nossa reflexão com uma frase de Dallas Willard, um pastor e filósofo norte-americano, que diz o seguinte: para viver fortes e criativos no reino dos céus, ou seja, nesse mundo que Deus tem proposto para nós vivermos, precisamos trazer firmemente na cabeça a ideia de como será o nosso futuro. A minha pergunta nesse sentido é: você tem firmemente em sua cabeça, em seus pensamentos, o que vai acontecer no futuro? Ou isso é meio nebuloso? O que vai acontecer? Nós sabemos que todos nós vamos falecer, correto? Acho que ninguém aqui tem uma perspectiva de que vai viver para sempre. Pelo menos não dessa forma, como nós estamos. Na verdade, o corpo já tem sinalizado, né? Nós estamos envelhecendo. Aquele corpinho de antes, naquela idade ótima, né, já passou, e as dores chegam, né, e nós sentimos por isso. A última vez que eu joguei futebol, eu pensava aqueles lances extremamente habilidosos, e na minha cabeça ia funcionar perfeito, mas o corpo, né, ia para um lado e a mente para o outro, né? E saía exatamente aquelas cenas bizarras, né, de alguém que parece que não sabe jogar futebol, mas aqui dentro, na minha cabeça, ia ser perfeito. Nosso corpo vai envelhecendo. Agora, será que nós temos uma firmeza sobre o que vai acontecer no futuro? E ele continua dizendo o seguinte: queremos viver plenamente no reino agora, ou seja, o reino de Deus hoje. Nós queremos isso. E para isso, o nosso futuro precisa fazer sentido para nós. E ele continua dizendo: deve ser algo em relação a que possamos agora mesmo fazer planos e tomar decisões com clareza e alegre expectativa. Uma coisa boa de nós sabermos com certeza ou com muita convicção sobre o que vai acontecer no futuro é que nós podemos mexer no nosso dia a dia. Se eu tenho convicção sobre o que vai ser no futuro, eu ajusto o meu dia, ajusto a minha rotina para então vivenciar isso de uma forma mais plena. E é por isso que nós estamos conversando então sobre o que você está esperando. Ele diz mais: dessa forma, o nosso futuro pode ser incorporado agora na nossa vida. E a nossa vida pode ser agora incorporada nesse futuro. Então, hoje nós vamos conversar sobre o paraíso divino. Aquilo que Jesus prometeu. E eu já lanço aqui o desafio de você pensar o seguinte: se você acredita em Cristo, se você acredita que Ele é Senhor, não tem como você excluir aquilo que Ele falou a respeito do paraíso. Acontece nos nossos dias que nós gostamos de Jesus. As pessoas em geral não têm problemas em reconhecer que Jesus foi um grande cara, um homem muito habilidoso, um grande líder, que tinha uma capacidade de lidar com pessoas e de falar coisas tão profundas. E muitos também, os que são seus seguidores, não vão ter problemas em ter Jesus como aquele que dá as orientações ou o ensino para nós vivermos. Porém, quando chega nessa questão de céu ou de inferno, nós olhamos para essas palavras de Jesus e falamos: será? Será que é assim mesmo? Será que as coisas vão se cumprir dessa forma?
Eu quero já começar a convidar você a acreditar não apenas no Jesus como Salvador, como seu Senhor, mas o Jesus que falou a respeito dos céus. Ele disse: se você tem dúvidas sobre os céus, ou se isso é meio nebuloso, quero convidar você a ouvir um pouco o Mestre. E toda vez que eu tento ouvir um pouquinho o que Jesus disse, que foi registrado das palavras de Jesus, em muitos momentos eu me coloco como um aprendiz daquele tempo, que olhava para Jesus e se maravilhava, porque ele tinha uma grande autoridade. As palavras de Jesus alcançavam não apenas o intelecto, mas o nosso ser como um todo. Aquelas pessoas ouviam Jesus falando algo e no seu coração ela sentia um calor de uma verdade que ia direto ao cerne da nossa existência. Por isso eu quero muito convidar você a tentar se colocar na situação de um aprendiz que diz: Jesus, fala que eu te escuto, eis-me aqui. O Senhor tem autoridade. Fala meu coração, fala minha mente. Um outro teólogo, dessa vez o Davi Horta, vai dizer o seguinte: quando a esperança futura de uma renovação e restauração por parte de Deus é ignorada pelo homem em favor apenas da existência atual, o desespero e a sensação de injustiça tomam conta completamente do coração humano. Você já percebeu que quando nós entramos numa dinâmica de tentar anular o que vem depois da morte, nós começamos a nos preocupar demasiadamente com os dias atuais? E quer saber o que mais? Com todo o sofrimento e angústia que não passa, a gente começa a entrar num estágio de desespero. Se nós pegarmos o lado da filosofia ateia, do período da Segunda Guerra Mundial, ou pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como Sartre, um filósofo que vai proclamar, escrever, defender que a vida é uma angústia. Viver é uma angústia. E todos nós temos experimentado essa angústia. Uma vez que nós também aceitemos que devemos cuidar e olhar apenas para o hoje, apenas para o dia a dia, apenas para esse plano terreno, que a nossa vida começa ali no nascimento materno e vai até o dia do sepultamento. É nós olharmos para isso e começa uma angústia sobre a clareza que nós temos de que viver esse período todo é uma grande angústia, um grande sofrimento. O outro perigo, que talvez você esteja pensando, mas quando a gente também se abre para essa possibilidade de céu, para a possibilidade de algo depois da vida, a gente pode também se esquecer do dia atual. E olha o que o mesmo autor vai dizer sobre isso. Quando desprezamos por completo nossa existência atual, em favor de um céu somente no futuro, passamos a olhar para o plano de Deus de uma maneira descaracterizada, pois começamos a entender as felicidades e os prazeres atuais como fúteis e até pecaminosos, enquanto que estes são, sem dúvida, bênçãos do Criador para seus filhos já no tempo presente. A questão complicada é quando nós aumentamos demais essa relação de céu prometido por Jesus, que nós encontramos na palavra, e desejamos com toda a nossa força que esse plano aqui acabe logo e que venham logo os céus. O problema disso é que qualquer um que não está nessa dinâmica olha para essa pessoa e diz: uau, que bitolado, né? Olha isso, esse tipo de pessoa eu não quero ser. Esse tipo de pessoa alienada, eu quero estar longe disso. Alguém que não consegue olhar para aquilo que está à sua volta. E
todos nós sabemos, não precisamos dizer que dessas figuras o mundo está cheio. De pessoas que têm aberto mão de viver as coisas aqui. O grande problema disso é que nós deixamos de reconhecer que Deus deu coisas especiais e boas para nós vivermos hoje. E eu posso dizer ainda com mais tranquilidade, é de que a igreja brasileira, a igreja aqui em São Paulo, a igreja talvez em muitas partes do mundo, tem vivido dessa forma. Criado uma linguagem celestial, deixado de se comunicar com aquele que está ao lado, colocado com um grande peso o desfrute de coisas extraordinárias desse mundo. Quer ver um exemplo? Eu sou um grande exemplo disso. Quantas vezes, e a Raquel, por exemplo, foi vítima dessa minha fala. Quando, por exemplo, assim que nos casamos, ela desejosa por fazer algumas viagens, subir montanhas, desfrutar da natureza, e eu disse para ela, eu gosto, mas eu sinto que falta alguma coisa. Falta nós dedicarmos talvez um tempo para a gente, quem sabe, compartilhar a Bíblia com pessoas daquela região. Se não tiver nada além disso, eu não sinto alegria em subir uma montanha. Preciso de um propósito. E um propósito para mim, um propósito celestial. Enquanto ela tentava me explicar do grande propósito de ver a criação, de ver a natureza, de se deliciar com a vista, de se deliciar com o vento. E eu compartilho isso das minhas falhas para você perceber quanto isso está próximo de nós, que às vezes nós nem percebemos. Existe alguma bênção de Deus em desfrutarmos do que nós como seres humanos já criamos? Devíamos desfrutar com muito mais alegria. É ótimo desfrutar do ar-condicionado. Que coisa boa! É bênção de Deus ter dado a inteligência humana para criar algo assim. Devíamos nos alegrar. Talvez alguns estão falando para você, que é um urso polar. Eu estou aqui com frio nesse momento. Mas vejam, coisas importantes, boas, que existem à nossa volta e que corremos o risco de deixar de desfrutar, porque também podemos olhar demasiadamente para esse céu que nós tanto almejamos. E aí, eu quero então trazer a primeira questão que Jesus trouxe a respeito desse paraíso divino. Quando ele estava conversando com os seus discípulos, e ele tinha acabado de anunciar que ele iria morrer, e ele ia para os céus, os discípulos certamente apresentaram sinais de medo. E a fala dele foi, não tenha medo, não se turbe o vosso coração. Eu não sei como você tem lidado com essa questão de céus, ou a sua vida após a morte. De fato, nós tentamos evitar essa cena, né? Nós não queremos imaginar o que vai ser de nós quando chegar lá. Mas, se você no fundo, lá no fundo, às vezes tem que cavucar um pouco, se você tem algum medo do que vai acontecer, e eu sei que Jesus falou isso, percebendo isso na nossa natureza, ele diz, não tenha medo, não tenha medo. Portanto, eu quero, em primeiro lugar, dizer para você que sobre as palavras de Jesus sobre o paraíso, ele está querendo que você viva aqui, no seu dia a dia, sem medo do que pode acontecer com você. Os discípulos dele, que estavam ali vivendo ao seu lado, ouviram isso da parte dele e disse, não tenha medo. Isso não é algo para você viver depois de morrer. Isso é algo para você viver agora. Você anda com medo? Você tem medo de cair numa grande enrascada? Você tem medo de tudo isso não ser verdade? Qual é o seu medo?
Será que Jesus vai pegar realmente nas minhas mãos? Do que você tem medo? Jesus diz sobre o seu futuro: vocês que estão aqui comigo, não temam. Não temam. Eu preciso dizer isso para você de todo o coração. Se você conseguir trazer isso para o seu dia a dia, não temendo o que vai acontecer quando chegar a hora, você vai trazer uma série de coisas extraordinárias para a sua forma de viver. E esse medo tem a ver com a segunda questão. Jesus disse: creia em Deus, creia também em mim. Se você começa a fraquejar essa questão, não sei o que vai ser depois da morte, quando chegar o dia, Jesus está tentando falar à mente dos seus discípulos, dizendo: creia primeiro em Deus. Veja, quero chamar a sua atenção para o fato de Deus ter criado todas as coisas. Você imagina esse mundo existindo sem a intervenção, sem a criação de Deus? Tudo que existe, tudo que coopera, toda a sofisticação que há na própria existência sua, que nesse momento nem tem se dedicado ao pensar como fazer para se manter vivo. Você vive. Isso está autônomo em você. Porque Deus te fez assim. Eu quero lembrar você a confiar nesse que fez tudo perfeito. Dessa forma. Vou exemplificar com uma experiência minha. Quando eu viajei em 2012 para aprender inglês, estava lá na minha luta e orando: Deus, me ajuda a aprender, abre a minha cabeça para eu compreender esse idioma. Eu tenho bloqueios, eu desenvolvi isso ao longo da vida. Ao meu coração, Deus disse o seguinte: eu já fiz você com uma mente que é capaz, tranquilamente, de aprender o idioma. A questão de aprender um idioma, tem a ver com você estar no ambiente. E à medida que você vai se relacionando, a sua mente, naturalmente, autonomamente, vai desenvolvendo. Ele falou: o seu problema é que você é ruim de ouvir as pessoas. Dedique tempo para ouvir. E você vai perceber como eu já te fiz para aprender idiomas. Quantas coisas autônomas estão em nós? E Jesus está dizendo: creia em Deus. Porque Ele fez coisas extraordinárias. Fez coisas maravilhosas. Criou você desse jeito, de forma assombrosamente maravilhosa. Ele te criou para viver. E viver eternamente. Olhe para você. Você é um grande milagre. Você é uma coisa extraordinária. Que estão tentando pela ciência tentar reproduzir isso de alguma forma. Mas é muito extraordinário. E Jesus falou: se está difícil ainda crer em Deus, creia também em mim. Se Deus para você é algo tão invisível, tão difícil de assimilar, um ser que é assim, impossível de colocar numa forma, que é selvagem, que é forte, que é majestoso, que não tem imperfeição, Jesus fala: então, creia em mim, eu que estou aqui com vocês. Olha tudo que eu fiz, tudo que eu realizei com vocês nesse tempo. Os milagres como aconteceram, a forma como eu toquei pessoas e essas pessoas foram curadas, a forma como pessoas me tocaram e foram curadas, a forma como eu digo palavras para vocês que vão direto ao ponto e transformam a vida de vocês. Creia em mim. Se está difícil imaginar ou crer naquilo que vai ser no futuro, creia em Deus, que Ele é bom. Creia também em mim, que vim à sua direção para te ajudar, para te salvar. E Ele disse isso: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito.
É aqui que começa, talvez, uma espécie de confusão a respeito do paraíso, a respeito dos céus, a respeito de para onde nós vamos, então, após a morte. Quando Jesus diz que ele, na casa do Pai, tem muitas moradas, e que ele estava dizendo para o pessoal não temer, porque ele estava indo preparar lugar. Quando nós olhamos para esse texto, há uma impressão de que nós vamos viver, depois da nossa morte e ressurreição, um lugar que Jesus foi preparar lá na casa do Pai. Isso, em outros termos, em termos teológicos, é os céus. O que é o céu? O céu é a morada de Deus. Deus mora e habita nos céus. E Jesus está dizendo, lá na casa dele há muitas moradas. E eu quero trazer uma coisa aqui que eu não sei se você já foi pesquisar, se você já tem um conceito claro e fixo e firme a respeito dos céus. Mas o paraíso que Jesus e Deus está nos apresentando, onde nós vamos morar, não é um lugar fora daqui. Vou usar uma frase e conceito que esse pastor, Weber Carlos, vai dizer sobre a questão dos céus. Os céus é a morada de Deus. Quando nós deixamos a nossa vida, quando chega o nosso dia, aqueles que estão em Cristo são levados então para os céus, onde é a morada de Deus, e ali aguardam até o dia em que Jesus voltará. Os corpos serão ressuscitados e a Nova Jerusalém voltará. A questão bíblica a respeito dos céus é que os céus continuará a ser a morada de Deus e a terra a morada humana, porém transformada. O que Jesus foi então fazer quando ele ressuscitou foi preparar essa morada para receber a todos nós até o dia em que ele voltar. Por isso ele está dizendo, creia em Deus, creia também em mim. Eu estou preparando um lugar para que vocês fiquem cuidados, amparados, restaurados, limpos, restituídos, para que depois volte a habitar aquilo que Deus criou para ser eterno. Agora, continuando, quando Jesus diz que ele vai preparar lugar, nas palavras dele, ele diz, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, vejam, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, e ele vai ter voltado, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aqui é algo muito importante para todos nós pensarmos. Nós primeiro temos que confiar que Jesus está fazendo todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós começamos a descansar. Porque quem está preparando o lugar para você viver sem medo é Ele. Ou você acha que está conseguindo preparar o lugar para você após a sua morte? Você conseguiria preparar um lugar que você realmente deseja? Pense em algumas características desse lugar que você gostaria de viver depois de tanto ralar na terra. Vamos lá. Gostaria de um lugar que fosse marcado pela paz. Um lugar que fosse tranquilo para alguns, para outros, que fosse barulhento, um rock and roll rolando o tempo todo. Vai imaginando os lugares extraordinários que você gostaria de viver depois de ralar tanto. A pergunta é, você consegue preparar esse lugar? Jesus está dizendo, eu vou preparar. Eu vou. E aqui, quero muito trazer para você, para o seu dia a dia, para que o seu desespero vá embora, sua angústia vá embora. É importante que você confie nele e que o tenha como sempre. Que é Ele quem está preparando isso. E Ele quem reinará nesse lugar. E Ele te ama e fará isso com todo amor. E esse período nosso é um período onde Ele está dizendo, vem a mim, vem a mim,
Vem logo. Não passe muito tempo sem estar perto de mim. Ande comigo. Ouça minha voz. Ouça minha voz enquanto é tempo. Vem receber meu amor hoje. E muitas vezes nós falamos, ainda tem tempo. Vou experimentar mais a respeito da vida. Vou cuidar das coisas que eu gosto de fazer. E Deus está falando, vem a mim. Eu estou te chamando. Quero cuidar de você. E eu quero cuidar de você não só aqui nessa vida, mas por todo sempre. Lembra? E aí, diante dessa resposta de que Ele é o caminho, Ele disse o seguinte, eu sou também a resposta. Disse Tomé, que estava ali como discípulo, ouvindo, tentando entender o que Jesus estava falando. Tomé disse o seguinte, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Que lugar é esse? Casa do Pai, muitas moradas. E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. É aqui onde nós temos que começar a nos ocupar, de estar na presença de Cristo. Porque Ele é esse caminho, Ele é essa verdade, e Ele é essa vida. E eu preciso dizer para você que é exatamente aqui, é exatamente nessa relação com esse Cristo, que nós já começamos a viver os céus. Porque nos céus, ou no paraíso que Deus tem reservado e preparado para nós, a marca da vida vai ser uma vida relacionada com Jesus. E quando Ele se dispõe a estar disponível hoje para você, o que Ele está proporcionando a você é uma dinâmica marcada pelas coisas dos céus. E Ele diz o seguinte, vou e volto para junto de vós. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Quando Jesus então coloca tudo isso diante de nós, Ele está assim querendo gerar no nosso coração uma esperança. E lá na carta aos Hebreus, uma pergunta que fica em nossa mente. Para que serve a esperança se nós já sabemos o que vai acontecer? Para que serve a fé a respeito das coisas futuras se nós já saberíamos o futuro? Na verdade, Jesus está semeando sim esperança em nosso coração, não para dizer tudo o que vai acontecer, mas a respeito daquilo que nós podemos esperar, a respeito da relação com Ele e de algumas coisas que são fundantes dessa relação. E aí eu quero terminar a nossa reflexão lendo o texto de Apocalipse, onde João tem essa visão, e é no fim do capítulo que vai nos trazer muitas coisas a respeito desse paraíso divino. Ele diz o seguinte, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, ataviada, preparada como noiva, adornada para o seu esposo. Aqui é a clara explicação bíblica sobre esse paraíso divino, que significa a nova Jerusalém, a nova terra e novo céu descendo sobre nós. E essa nova terra é algo restaurado, é algo criado por Deus a partir daquilo que já foi essa terra, mas é algo novo. E o texto continua dizendo, então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E continua. E aquele que está assentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou,
Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O grande problema nosso é de que quando nós falamos a respeito do futuro, nós não conseguimos atrelar isso às questões da nossa vida prática hoje. São coisas que nós não conseguimos ver hoje. E acredito que aqui, o nosso grande problema, quando nós começamos a falar das coisas futuras, daquilo que vem após a nossa morte. Nós, então, por conta desse problema, afastamos o nosso olhar. Colocamos isso ali, naquela caixinha, né, escondida ou no baú. Se alguém nos pergunta a respeito, a gente fica um pouco vago. Acredito. Você acredita no céu? Diga mais sobre isso. Né? O grande problema de nós fazermos essas coisas é que nós deixamos de aproveitar aquilo que Deus trouxe para cada um de nós. E eu quero muito que você olhe para essas promessas daquilo que Jesus colocou e no seu coração consiga dizer: Senhor, se tu dizes essas coisas, ajuda-me a crer nelas. Porque a promessa não é algo para você apalpar ou experimentar na sua plenitude hoje, mas para que gere no seu coração uma relação com Ele. O que Jesus está fazendo aqui, ao semear essa esperança no nosso coração, é dizer para mim e para você: eu porei fim ao seu sofrimento. Isso não será para sempre assim. Essa dor que você carrega, essas marcas da vida, as suas decepções, a sua dificuldade em me ouvir, o caos que tomou conta dessa humanidade, a degradação que tem tomado conta das florestas, o lixo que nós temos produzido como seres humanos, o destino que você tem construído com suas próprias mãos, erros e alguns acertos, não definirá o seu destino. Talvez você tenha dificuldade de entender como tudo isso vai acontecer. Mas eu não posso deixar você sem pensar que o que Jesus está semeando no seu coração é de que Ele vai agir, Ele vai preparar para que o seu sofrimento acabe, para que a sua vida seja restaurada e a nossa criação seja restaurada. Porque Ele te ama. Porque Ele não criou você para viver em profunda degradação. Ele te quer viver eternamente, mas restaurado. Portanto, não tenha medo. Nós não sabemos como será. Algumas pessoas sempre fazem aquela pergunta: os animais serão salvos? Os animais viverão nos céus? Acerca disso falaremos em outra oportunidade. Mas na verdade nós queremos saber o nosso respeito. Eu vou viver para sempre até eu morrer essa angústia? Jesus está dizendo: não, você não precisa viver para sempre isso, porque eu estou preparando o lugar, eu estou restaurando a criação. E sim, entendo que a base bíblica nos diz que nós viveremos nessa terra
onde nós hoje moramos. Mas Jesus fará novas todas as coisas. E nós viveremos eternamente, sem choro, sem ranger de dente, sem conhecer a morte, sem a angústia. Essa é a esperança que Jesus tem semeado aos corações dos seus discípulos. E Ele quer que essa esperança tome conta da humanidade toda, em toda parte da terra, em cada cultura, em cada nação. A começar em mim e você, e atingir ao máximo de pessoas que nós pudermos. Porque a esperança e a mensagem anunciada é: Jesus Cristo põe fim ao sofrimento. Deus te abençoe. Amém? Para refletirmos e praticarmos. Você tem medo de esperar pelo paraíso? Espere e traga isso para a sua rotina de vida. Pois assim como Jesus quer que você o aceite como teu Salvador, Ele também quer que você já desfrute da restauração que Ele começou. E em segundo lugar, você consegue perceber quanto o paraíso está próximo, porque Ele está em Jesus Cristo e na nossa relação com Ele, e ao mesmo tempo é extraordinariamente maravilhoso. Aceite que o nosso Deus é bom e irá proporcionar algo maravilhoso como desfecho de tudo isso que existe. Quero orar com você enquanto preparamos-nos para a celebração da Santa Ceia. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos conversando sobre um assunto que não é fácil para nós. Exige de nós um pouco de imaginação a partir daquilo que o Senhor está propondo para nós como destino, sobre o que nós devemos esperar. Hoje nós falamos sobre o paraíso divino. Senhor, a nossa expectativa, todos nós temos isso, a não ser que estejamos doentes, mas a nossa expectativa é de que, de fato, esse sofrimento, esse mundo caótico onde nós vivemos, que ele passe. O nosso desejo, e certamente o Senhor colocou isso no nosso coração, é de que as coisas se resolvessem. Quando nós olhamos para todos à nossa volta, nós percebemos que estão todos lutando para diminuir a dor, diminuir o sofrimento, diminuir essa angústia da vida humana. Aqui está já um sinal de que o Senhor está nos preparando para algo melhor. Porque nós não fomos criados para viver num caos. Nós não fomos criados para viver em meio a sofrimento, mas todos nós habitamos e vivemos nesse sofrimento. Jesus, nós queremos ser seus discípulos, queremos ouvir a sua voz. Para nós não é fácil ouvir essa palavra, não tenha medo, porque nós tememos. Nós vamos envelhecendo e nós vamos temendo o dia que vai chegar para cada um de nós. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a confiar, que nos ajude a lançar fora todo medo e abraçar o teu amor, Pai. Senhor, coloque em nosso coração de uma forma muito forte a convicção de que o seu paraíso, aquilo que o Senhor está preparando, é algo maravilhoso. E Pai, não nos deixe perder isso de vista. E também não nos deixe, Senhor, colocar de forma demasiada na nossa vida, excluindo o dia de hoje. Porque esperar pelos céus, esperar pelo paraíso, é vivê-lo aqui já, mas não ainda. Nos ajude nessa dinâmica, Pai. Que os céus, que o paraíso volte a fazer parte do nosso dia a dia. Que a gente não jogue fora. Porque é a maior declaração de que o sofrimento terá fim. A nossa vida será restaurada. A nossa terra será restaurada. E nós viveremos contigo para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus.